Vamos orar. Deus amado e querido, estamos novamente falando com o Senhor através da oração. A oração aproxima o homem de Deus e Deus do homem. Quero me colocar mais uma vez nas tuas mãos, que o Senhor possa me usar e que pela manifestação do teu Espírito, onde quer que estejamos agora, possamos ser impressionados pelo Senhor. Deus amado e querido, estamos vivendo uma situação incomum. Por favor, precisamos de um socorro incomum. Precisamos de uma religião incomum. Precisamos de uma vida incomum. Precisamos de um momento incomum, sobrenatural. Abençoa, Senhor, esse momento. E fala para nós dessas imagens que veremos, dos comentários que faremos, dos textos que leremos, do apelo que receberemos. Por favor, Deus, fala para nós e que possamos ter a nossa vida mudada, transformada, motivada para a Tua honra, para a Tua glória e para a nossa salvação. Nós oramos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Querida igreja, querido irmão, querida irmã, que bom é nós estarmos juntos aqui. Como é bom a gente entender que esse tempo é um tempo especial. Que bom que as coisas comuns não atropelaram a solenidade do sábado do Senhor. Que bom que eu e você, a despeito de não podermos estar na igreja, estamos vivendo a igreja. Que bom que, apesar de todas as coisas que estão acontecendo, eu e você continuamos separando as horas sagradas desse dia para o Senhor. Que bom que nós temos lido a Bíblia, estudado a lição, nós temos falado de Jesus. Como é bom a gente poder fazer com que nada disso se interrompa. Você entende isso? Você entende a importância disso? Independente de estarmos fisicamente juntos, estamos espiritualmente conectados aos céus e uns aos outros aqui nessa terra. Louvado seja o nome de Jesus, porque a gente trata disso com muita seriedade. Porque nós não estamos nos adaptando. Nós estamos encarando essas coisas com muita força, com muita coragem, com muita vontade. Porque nós, no mundo que vive uma incerteza, nós temos certeza, por conta das promessas que nos foram feitas por aquele que não erra, por aquele que nos ama, por aquele que está preocupado conosco, por aquele que se antecipou e apresentou para nós um futuro esse que nós estamos vivendo num período eminente à volta de Jesus, que é o que nós mais queremos, que é o que nós mais precisamos, é o que nós mais ansiamos, o dia da volta de Jesus. Você tem aí na sua tela também uma imagem. Nós começamos o ano de 2020, né? Fizemos os nossos comemorativos do final do ano de 2019, tivemos o Natal, o Ano Novo, as nossas festas, as nossas cerimônias, os nossos encontros, juntamente com os nossos amigos, a nossa família, e começamos a estabelecer aqueles planos que sempre fazemos de um feliz ano novo, de um ano novo, de coisas novas, coisas que deixaríamos para trás e outras que colocaríamos em prática na nossa vida,
E aí começamos a ver o ano de 2020 como uma nova estrada, um sol nascendo, um novo dia, uma nova oportunidade. E aí, infelizmente, o tempo passou e nós vimos essas coisas ruírem. Deixa eu ver aqui o slide, por favor. E nós vimos essas coisas ruírem. Essa tela que era tão empolgante, tão significativa desse novo horizonte, dessa nova perspectiva, disso tudo que estava por acontecer, os nossos sonhos, as nossas vontades, as nossas realizações. Eu e você, então, vimos como que esse horizonte se picar por conta dos estilhaços, dessa pancada, dessas notícias que eu e você recebemos. Eu não sei se você conhece essa jovem aí. Não sei se você conhece essa jovem pela fisionomia dela, não sei se você conhece essa jovem pelo nome dela. Ela tem apenas 17 anos. E essa jovem aí, ela foi protagonista de algo que aconteceu esse ano, precisamente no dia 25 de maio. Ela, com o seu celular, ela então gravou aqueles 8 minutos e 46 segundos, quando um policial americano, ele então sufocava esse jovem George Floyd, e ele pedia por socorro, e, infelizmente, esse jovem ele veio a falecer. E, com isso, se desencadeou nos Estados Unidos e em todos os países do mundo o movimento antirracismo e da violência a todas as pessoas. Isso mexeu com a gente, isso mexeu com o mundo, isso mexeu com as pessoas. E essa menina anônima, ela então se torna então essa protagonista dessa grande cena, desse movimento mundial por conta dessa violência terrível que nós não aceitamos. Mas isso mexeu com a gente. Isso não estava desenhado no script daquilo que nós havíamos programado para o ano de 2020. Essa outra cena aí, também que tomou conta da mídia nacional e internacional, no dia 1º do mês de março desse ano, quando esse doutor aí, Drauzio Varela, ele visita esse homossexual, pedófilo, eles têm uma conversa e eles se abraçam. E esse abraço aí repercutiu a mídia internacional, porque não era uma coisa comum uma pessoa fazer determinada coisa, receber a visita de uma personalidade nacional aqui, receber um abraço afetuoso, carinhoso, a despeito das coisas que ele havia feito, do seu comportamento, da sua vida. Isso também não estava desenhado no nosso script, porque ficamos pensando se isso aí realmente foi uma coisa boa, foi uma coisa ruim, se isso daí deveria ter acontecido, e a atitude dele também para com os menores. Enfim, isso mexe com a nossa cabeça, isso mexe com a nossa estrutura, faz a gente pensar e repensar num monte de coisas, mas com certeza, quando visualizamos a linha do horizonte do ano de 2020, nós não imaginávamos que isso pudesse vir a acontecer. No Espírito Santo, precisamente na cidade de Vitória, que é a capital desse estado, uma menina de 10 anos se descobre que ela está grávida. A barriguinha começou a crescer, os pais estão incomodados, levam essa menina para o hospital e descobrem que essa menina está grávida, olha só, de 10 anos. E essa menina vinha sendo há muito tempo violentada por um tio, sob as ameaças de que, se ela contasse alguma coisa, o avô seria assassinado. O mundo se movimentou por conta desse assunto, e o Espírito Santo, o Sudeste, não queriam fazer
esse atendimento, e essa menina foi levada para Recife, e nos hospitais ali de Recife já existia uma multidão de pessoas que, com as suas máscaras ajoelhadas, protestavam contra isso, porque a decisão havia sido tomada, essa menina faria um aborto com 10 anos de idade. Com certeza isso também não estava desenhado no script do texto que escolhemos para o ano de 2020. E essas coisas mexem com a gente, essas coisas incomodam a gente, essas coisas perturbam a gente. Beirute, dia 4 de agosto, esse mês, uma grande explosão, mais de 300 pessoas morreram. Que coisa! O mundo todo foi surpreendido, como se não bastasse as demais cenas que nós já apresentamos aqui, a gente ainda se depara com essa situação. Realmente, o ano de 2020 não está sendo fácil para nós. Os estilhaços podem ser vistos em todos os lugares, em todas as casas, em todos os templos religiosos, em qualquer lugar, em qualquer situação, os estilhaços dessas coisas que estamos vivendo, ou até mesmo deixando de viver, estão aparecendo ao nosso redor de uma forma intensa. Essa imagem aí, e essa imagem? E essa imagem que todos nós agora conhecemos, e conhecemos em detalhes. Isso tudo que tomou conta do mundo. Eu estava lendo uma reportagem de 5 meses atrás, e quando tudo isso começou, e aí os noticiários informando o que estava acontecendo lá na China, e aí aquela notícia dizia assim: 1.500 pessoas morrem contaminadas por um vírus chamado Covid-19. 1.500 pessoas. E o mundo todo se surpreendia com isso, se assustava com isso, e hoje nós estamos aqui no dia 22 de agosto de 2020, com uma cifra que já ultrapassa mais de 110 mil pessoas vitimadas por isso. Isso realmente não estava anotado naquilo que nós queríamos que acontecesse no ano de 2020, nos surpreendendo. E estamos descobrindo, então, por conta de todas essas coisas que já vivemos, e coisas que talvez venhamos a viver, que não passamos de uma casca de ovo. Somos frágeis, somos sensíveis, essas coisas mexem com a gente, essas coisas nos quebram, essas coisas nos machucam, estamos incomodados, estamos perturbados, estamos isolados, estamos contaminados. Os grandes historiadores, eles dizem que 3 coisas podem mudar o mundo. 3 coisas podem mudar completamente o mundo. E a primeira dessas coisas que pode mudar completamente o mundo, a primeira são as guerras. Uma guerra, ela é tão capaz e tão suficiente para mudar completamente o mundo. Uma outra coisa que pode mudar completamente o mundo são as revoluções. Nós sabemos, ao longo da história, várias revoluções aconteceram. E por conta dessas revoluções, o mundo mudou. A filosofia de comportamento do mundo mudou. As ideias mudaram. Os avanços mudaram. Guerras podem mudar o mundo. Revoluções podem mudar o mundo. E os historiadores também afirmam que o terceiro elemento que pode fazer o mundo mudar completamente são as pandemias. Exatamente isso que nós estamos vivendo.
Exatamente esse é o tempo que nós estamos vivendo, um tempo de pandemia, um tempo de pandemia. E realmente uma pandemia pode mudar completamente o mundo. Uma pandemia pode mudar completamente a nossa vida. A pandemia pode mudar completamente a nossa religiosidade, pode mudar a nossa família, pode mudar as nossas estruturas, pode mudar muitas coisas. Os historiadores, eles têm razão. E eu tenho certeza absoluta que você também, aí na sua casa, sentado, olhando essas imagens que nos reportam a tantas coisas e tantos sentimentos e tantas lembranças, nos incomodam, nos chateiam, mexem com a gente. Nós, infelizmente, balançamos a nossa cabeça afirmando de que realmente eles têm razão. Nós estamos no século 21. Já há algum tempo nós estamos vivendo o século 21. Mas, segundo esses mesmos historiadores, o século só começa com um grande acontecimento. A despeito de não estarmos vivendo a data oficial, os historiadores estão dizendo, os sociólogos, os filósofos, os historiadores, filósofos, sociólogos estão dizendo, os teólogos também, de que agora, o ano de 2020, foi quando definitivamente nós fechamos para sempre a porta do século 20. Aconteceram muitas coisas e marcantes nesses anos próximos, mas a afirmação agora ela é empoderada desses fatos que nós estamos relembrando agora. Fechamos definitivamente as portas do século 20, exatamente no ano 2020. E agora? E agora? Estamos iniciando um novo século, uma nova era, uma nova maneira de viver. Estamos iniciando um novo comportamento, estamos nos adaptando às coisas, e essas coisas estão mexendo com a gente. E eu preciso, igreja, que a gente pense nisso, que a gente considere isso. Nós não podemos observar as coisas simplesmente na perspectiva da conclusão histórica. Nós precisamos observar todas essas coisas segundo aquilo que há muito tempo eu e você encontramos nesse livro sagrado que é a Bíblia. Coisas que estariam mexendo com a gente, mexendo com as nossas estruturas, mexendo com a nossa igreja, mexendo com a nossa religião, mexendo com a nossa religiosidade, mexendo com os nossos relacionamentos. É verdade que a gente fica apavorado, né? Que a gente fica assustado, que a gente fica com medo. Mas quem foi que disse para mim e para você que quando essas coisas estivessem acontecendo, a gente deveria levantar a nossa cabeça? Foi Cristo. Exatamente Ele que disse. Se uma porta se fechou, uma outra porta se abre. E se uma porta está aberta, é uma indicação de que devemos entrar, de que devemos caminhar, que devemos avançar, que devemos conhecer o desconhecido, que devemos usar as nossas estratégias, que precisamos nos animar, porque a nossa redenção se aproxima. Nós não podemos ser ovelhas sem um pastor, dispersos, desorganizados, insensíveis à luz da profecia que nos diz que essas coisas estariam acontecendo. Somos frágeis, sim, mas o Senhor é todo-poderoso e Ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E a gente precisa acreditar nisso. Deixa eu compartilhar com vocês esse texto do livro Grande Conflito, página 589. Olha só que texto marcante, significante.
Satanás trará moléstias e desgraças até que cidades populosas se reduzam à ruína e desolação. Mesmo agora, ele está em atividades. Olha só que texto. E nós sabíamos que essas coisas estariam acontecendo. O inimigo, que sabe que pouco tempo lhe resta, estaria fazendo muitas coisas, um monte de coisas, para mexer não apenas com a estrutura do mundo, para mexer com a minha estrutura, mexer com a sua estrutura. Nós estamos no meio de uma grande guerra. E na página 590, esse mesmo livro, O Grande Conflito, diz assim: estas visitações devem tornar-se mais e mais frequentes e, a palavra é forte, e desastrosas. Queridos irmãos, querida igreja, essas coisas mexem comigo também. Eu sei que mexe com você, mas nós não podemos colocar panos quentes. A gente precisa reagir. Eu preciso reagir. Nós precisamos reagir. A gente precisa pensar nisso. Tudo posso naquele que me fortalece. Não é isso que a gente acredita? Não é isso que a gente espera do Senhor? O mesmo Deus que fechou a boca dos leões que queriam devorar Daniel. É esse Deus que está conosco. E nós temos que acreditar nas suas promessas. Nós temos que avançar. Nós temos que criar as nossas estratégias. Uma porta se abre, vamos entrar. Vamos mudar a história. Vamos transformar vidas. Vamos aprender novamente o que é viver a igreja, o que é ser religioso, mais do que pertencer a uma denominação. A gente precisa. Olha essa imagem, quando nós imaginaríamos que veríamos uma imagem como essa? Mas esses indígenas aí, que não têm todo o conhecimento que eu e você temos, sabe o que isso significa? Adaptabilidade. É adaptar-se diante das circunstâncias. Não é se apropriar da cultura desse país ou da cultura dos povos, é adaptar-se e manter a sua origem, manter a sua fé, manter a sua cultura, manter a sua convicção, manter o seu entusiasmo, mas adaptar-se, porque não quer se contaminar com as coisas que acometem o mundo, que acometem a igreja, que acometem as pessoas. Então eu e você não podemos recuar, não podemos nos acovardar, não podemos nos intimidar, nós precisamos nos adaptar a isso, porque conhecemos perfeitamente a razão disso tudo, o grande conflito que existe, que estabelece a eminência da volta gloriosa de Cristo Jesus para vir nos buscar. As nossas preocupações precisam ser diferentes. Olha aí, a Bíblia continua tendo um lugar na nossa vida, ainda que o ambiente nesse ambiente foi colocado álcool em gel, a máscara, mas a Bíblia continua sendo a evidência, a norma, a direção, a palavra de Deus não deixou de ter lugar. Adaptamos-nos. Nos higienizamos, adotamos um vocabulário diferente, um procedimento relacional diferente, um culto diferente. Mas a palavra de Deus, ela permanece e precisa permanecer na minha vida, na sua vida também, todos os dias, todas as horas. Assim diz o Senhor. A gente precisa.
Queridos, essa imagem aí, ela mexe muito comigo. E quando eu apresento para você, eu apresentei isso para mim, primeiro na minha mente, e depois agora através dessa imagem. Diante das circunstâncias que nós estamos vivendo, que nós estamos passando, como igreja, e eu digo como igreja, claro que a gente passa isso na situação cultural, situação política, situação socioeconômica, nós estamos passando uma situação diferente, mas eu queria que você e eu nos concentrássemos agora exclusivamente a nossa realidade espiritual. Ou nós estamos em luto, e quem está em luto é porque enfrenta a morte. E pode ser uma morte espiritual. Ei, igreja, minha querida igreja, ou nós estamos em luto, ou nós estamos em luta. Ou nós estamos em luto, ou nós estamos em luta. Nós não podemos pendurar as nossas armas. Nós não podemos nos distanciar do Senhor. O distanciamento social não se estabelece no sentido vertical da nossa relação com o Senhor, cada vez mais próximos, cada vez mais juntos, cada vez mais abraçados, cada vez mais se tocando, sentindo um a respiração do outro. Ou nós estamos em luto, ou nós estamos em luta. Você conhece esse personagem aí? Esse personagem aí, ele queria mudar o mundo, ele queria dominar o mundo, ele queria criar uma raça diferente no mundo, uma raça que dominaria todas as demais. Ele tinha isso no coração dele, ele viveu por isso, ele lutou por isso, ele trabalhava por isso, ele passou por cima de princípios por causa disso, e se tornou inesquecível na história mundial por conta disso. Uma única pessoa, por causa da sua fé, por causa da sua crença, por causa da sua vontade. Talvez muitos de nós estejamos muito abalados, porque nos planos que estabelecemos diante do novo horizonte que estava lá sendo apresentado para nós no início do ano 2020, nossos sonhos estavam muito mais centrados nas coisas que aconteceriam aqui nesse lugar e não nas coisas que deveriam acontecer aqui dentro de nós. Os planos de comprar um carro, comprar uma boa casa, prosperar nos negócios, ter muito mais do que as nossas necessidades, comprarmos boas coisas, fazermos as nossas viagens. Quem sabe, por isso, o nosso medo, a nossa frustração, a nossa insegurança. Mas, queridos, quando um homem verdadeiramente estabelece os seus sonhos, os seus planos na palavra de Deus, ele se torna inabalável. Ele pode ir para o Egito e ele se torna inabalável. Ele pode ser levado à Babilônia, ele é inabalável. Ele não se deixa contaminar com as coisas desse lugar. Ele pode estar atrás das grades, pode estar cercado por leões, mas ele está firme. Ele está firme. Ele pode estar até escondido numa caverna, ele está firme. Porque os seus planos, a sua vida, se baseiam nas coisas que vão acontecer por conta da volta de Jesus. A sua religião é inabalável. Olha só o que esse comentarista religioso escreveu, Duda Coviello. O maior problema da noiva, e você sabe quem é a noiva. O maior problema da noiva é ela achar que está numa despedida de solteira. A gente não está na despedida de solteira. Não é momento de festa, realmente. O noivo está
chegando as bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro. É no tempo da crise que Deus revela quem nós somos. É no tempo da crise que Deus revela quem nós somos. Nesse tempo, ou seremos como a palha, ou seremos como o chumbo, o estânio. E aí? Querida igreja, meu irmão, minha irmã, querido jovem, querida família, somos como a palha ou somos como o estânio? O cristianismo não é só a religião do encontro, mas também do reencontro. O reencontro de nós mesmos. É hora de sabermos realmente quem nós somos. A despeito de todas as circunstâncias, o cristianismo está mais vivo do que nunca, mais poderoso do que nunca. Num mundo de incertezas, temos a maior certeza por conta da promessa dele. Por conta das promessas dele, podemos levantar as nossas cabeças. Essa expressão, gente, ela tem me incomodado, e eu tenho certeza que você já ouviu também, o novo normal. E algumas imagens que eu coloquei aí, bem-vindo ao novo normal, o seu negócio está pronto. Enfim, o século XXI chegou, o novo normal. Essas são as declarações que nós temos ouvido todos os dias, todas as horas, em todos os ambientes. É um novo normal, é um novo normal. Queridos, cuidado, cuidado. Isaías, no capítulo 6, verso 8, diz assim: então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem eu vou enviar? Quem irá por nós? Pai, Filho, Espírito Santo, quem irá? E aí a palavra de Deus diz: e eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Quem vai estar representando o Senhor? Somos nós. Envia-me. Aqui estou eu, Senhor. Aqui estou eu, Senhor. É verdade, estou me adaptando, mas continuo firme, continuo entusiasmado, continuo determinado, continuo motivado, continuo me alimentando da Tua palavra, continuo pregando o Evangelho. Deus oferece o quê? Oportunidades. O êxito depende do uso que fazemos delas. Profetas e Reis, página 486. Deus está nos oferecendo oportunidades. O que era é um salto para o novo normal. O que era o normal? O que era o normal? E como que vai ser? A definição de normal está associada a uma mudança drástica da sociedade, mais precisamente a uma transformação substancial no modo de fazer as coisas e não a uma retomada imediata ao status anterior. Uma mudança. Romanos capítulo 12, verso 1. Esse texto, abra sua Bíblia aí, por favor. O apóstolo Paulo, inspirado por Deus, diante daquela sociedade romana, com características muito bem definidas no capítulo 1, muito próximos à nossa realidade desses dias que nós estamos vivendo. Ele se aproxima daquelas pessoas, e em nome de Jesus eu me aproximo de vocês, por causa da palavra de Deus. E ele começa dizendo: rogo-vos, eu rogo, irmão, eu rogo por você, jovem, eu rogo, eu peço a você, eu rogo, em nome de Jesus. Igreja, eu rogo a você,
roga aos seus filhos, roga a sua família, roga aos seus amigos, rogo-vos, irmãos, pela misericórdia do Senhor, que apresentemos o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E o verso 2: e não vos conformeis com este século. Não nos conformemos com este século. Não é para nós nos conformarmos. Adaptarmos seria a palavra adequada, mas conformidade é aceitar exatamente aquilo como ela está sendo apresentada. Não é isso que o Senhor quer de nós. O novo normal não é esquecer daquilo que eu fui, o que eu era, o que você era, o que nós somos, o que vamos fazer, o que estamos fazendo. Não nos conformeis com este século. Quando essa expressão ela é apresentada aqui através de um rogo, significa não nos enquadrarmos ao mundo que nos cerca e às suas mais variadas formas. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, diz o Senhor. Aí experimentaremos a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Contexto que aparece essa exortação: e não vos conformeis com este século, com este mundo. Paulo traz uma advertência ao tratar acerca de como deve ser o relacionamento dos redimidos com aquele que os redimiu, que disponibilizou a vacina contra o pecado. Ao escrever, não vos conformeis com este mundo, com este novo normal, Paulo usa o verbo grego sistematizomai, conformar-se a esse verbo, que vem do substantivo schema, que quer dizer forma. Isso quer dizer que quando Paulo fala, não vos conformeis, ele literalmente está advertindo aos crentes a não serem moldados na forma deste mundo e não se acomodarem ao esquema que se apresenta. A palavra mundo, dessa frase também pode ser traduzida por século ou era. Nesse contexto, essa palavra não se refere ao mundo criado no sentido de universo. Na verdade, aqui Paulo se refere ao sistema iníquo e pecaminoso que predomina na presente era. Ele se refere à ideologia da humanidade caída e inimiga de Deus, os valores dos que foram cegados pelo Deus deste século, que ele apresenta no capítulo 1 e 2 Coríntios 4:4. Irmãos, é mais sério do que a gente possa imaginar. É muito mais sério do que a gente possa imaginar. Olha esse texto de Testemunhos Seletos, volume 1, página 256 e 257. Leia por completo lá, mas eu tirei algumas partes mais marcantes para nós agora. Foi-me mostrado que vivemos em meio dos perigos dos últimos dias. Você crê nisso? Por se generalizar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E aí? A palavra muitos refere-se aos professos seguidores de Cristo. Eles são afetados pela iniquidade dominante, se afastam de Deus. Não é, porém, necessário que eles assim sejam afetados. Do contrário, a iniquidade não lhes afetaria o amor para com Deus e o seu zelo e fervor em sua causa. E agora, a parte mais dura desse texto. Foi-me apresentado o terrível quadro da condição do mundo.
A iniquidade alastra-se por toda parte. O povo parece estar entorpecido, e os amantes da virtude e da verdadeira piedade acham-se quase desanimados por sua ousadia, força e predominância. Mesmo alguns que professam estar esperando o aparecimento de Cristo, mesmo alguns que professam estar esperando o aparecimento de Cristo, não estão mais preparados para esse acontecimento que o próprio Satanás. É pesado, irmãos. Igreja, é pesado. Mas está escrito. Por conta das coisas que estariam acontecendo. Se encolheriam. E aí ela diz, então, minha alma lamenta pelos jovens, pela família, pelo crente, que estão formando caráter nesse século degenerado. Olha só que coisa! Será que isso não incomoda você? Será que nós não estamos com tanto medo do Covid que nós estamos nos deixando contaminar por um outro vírus no sentido espiritual da nossa vida? Essa é uma jornalista, ela é mestre em história da igreja, Miticele Dias de Medeiros. Olha só o que essa mulher escreveu. O artigo dela é bem amplo, mas eu trouxe isso aqui para vocês. O cristianismo não é só a religião do encontro, mas também do reencontro. É momento propício para reforçarmos que o nosso cristianismo não é feito de rituais, preceitos, de regras, mas sobretudo de vida. E de nada adianta chorarmos a falta do culto, se não nos fazemos o culto na vida dos outros através das nossas orações e também das nossas ações. Isso tem que mexer com a gente. Religião não é simplesmente estar reunido num salão, num ambiente e nos assentarmos entre as pessoas. É muito mais do que isso. Um padre chamado João Medeiros Filho, também num outro artigo, ele diz o seguinte: o cristianismo prepara-se para enfrentar uma mudança de época. O cristianismo está falando de mim, é como se estivesse colocando o meu nome. O Reinaldo prepara-se para enfrentar uma mudança de época. Coloque o seu nome aí. Sim, uma fase de transição inesperada que levou outrora a humanidade a rever metas e traçar caminhos distintos. Um vendaval sacudiu tradições, sacudiu a ciência, sacudiu a religião e o íntimo de cada um de nós. Nossas feridas foram expostas. E aí, precisamos colocar máscaras quando desmascarados. E aí, isso não chama a sua atenção? O novo normal. Normal baseado no quê? Do que eu era, quem eu era, o que eu fazia, o que eu cria, como eu agia, como eu pregava, como eu compartilhava. Jerusalém e Babilônia, não se deixe levar, mas declare: não me contaminarei com as coisas desse lugar. Ei, irmãos, não há lockdown para a religião verdadeira. A religião verdadeira nunca esvazia as ruas. A religião verdadeira nunca esvazia igrejas. Não permite que as Bíblias fiquem empoeiradas, que os joelhos não fiquem calejados. Não há lockdown para a verdadeira religião. João 14, verso 12. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê em mim fará as coisas que eu faço, disse Jesus. E aí, isso não é uma coisa, irmãos, espúria. Isso não é mentira. O próprio Jesus disse que faremos até maiores do que estas que ele fez,
depois eu vou para o meu Pai e a gente vai ficar e Ele derramaria sobre nós o seu Espírito. Você está vendo essa barra aí embaixo? As redes sociais, as ferramentas que começamos a nos apropriar. Será que isso dá certo? O que a gente vai fazer? Isso é só um exemplo, irmãos. Olha aí o que os nossos jovens estão fazendo. O que fizemos aqui, estamos fazendo aqui. Ontem tivemos um like, falamos de milagre. O tempo foi insuficiente para falarmos tudo. As lives que os nossos jovens, a igreja está fazendo, a gente precisa, irmãos, fazer. Temos que ir para cima. Conhecemos o Evangelho, conhecemos a profecia. Vamos, que temos que subir um monte. Temos que ir para o céu, temos que evangelizar pessoas, temos que acordar, não há lockdown para nós, queridos irmãos. E equipe, essa equipe que tem trabalhado aqui, eu coloquei isso aí, olha só, no dia 22 de março, a gente estava começando recente, se lembra? A gente estava conversando, até o cartaz foi improvisado, era o feio, porque agora é o bonito. E aí eu tinha feito, e aí eu convidei uns amigos lá do Rio de Janeiro, e aí está ali, ó, no primeiro quadro, está aí, eu brinquei com ele, tal, abraço, se cuida, tal, e mandei o convite, e aí ele disse assim, eu vou reunir todos aqui na casa do Aurinho, para a gente assistir, tenho fé que a mensagem vai tocar no coração do Aurinho, e Luísa, que Deus te ilumine, falando para mim, porque nós estávamos reunidos aqui, nós íamos começar isso é o novo normal, pastor, foi uma bênção, que Deus te abençoe sempre, depois do culto, e aí o Aurinho ficou maravilhado, que ele se reuniu lá, e eu disse, glória a Deus, porque chegou aqui o Paulinho, o Maurício, a equipe me deu a informação, dei um abraço nele, me contou agora que aceita Jesus novamente e está de volta. Não nos encolhemos. E no outro, ele disse assim, amém. E no dia 25 de março, amanhã vou reunir mais gente para ouvir a palavra que estamos transmitindo aqui como hoje. E vai ter 10 pessoas assistindo. Já estou preparando o povo para a Semana Santa. O Senhor prega e eu reúno o povo, a gente faz a técnica, e aí mandei o cartaz. Queridos, hoje, às 17 horas, exatamente hoje, 6 pessoas serão batizadas lá por conta disso aí. 6 pessoas. Deus pode usar a gente precisa acreditar nisso. E Deus vai colocar na nossa coroa. Ei, Paulinho, Maurício, Deus vai colocar na coroa de vocês essa estrelinha aí. Está valendo a pena. Está valendo a pena. Querida igreja, vamos que vamos. Vamos juntos. Deus tem muito mais para nos dar. Nós não podemos fazer diferente. Pensar diferente, viver diferente. Muitas vezes eu me pego ali, falando assim, Senhor, o que eu vou fazer? E essa mensagem é para mim também. Igreja, vamos estar juntos, vamos pensar. Ontem, a Juliana me ligou, Juliana, se você está assistindo, me mandou uma mensagem, na verdade, com uma ideia, pastor, eu estava incomodado aqui, quero fazer no mês de setembro uma reunião das mães no sábado à tarde, outro dia, como que a gente está lidando com essa situação? Parabéns, Juliana, outras ideias, e aí vamos fazer mais, vamos para cima. Estamos limitados, mas não estamos acovardados, vamos em frente. Jesus está voltando, no lugar que você está, na igreja que você está, na circunstância que você está, no estado que você está. Jesus espera. A quem enviaremos? Eis-me aqui. Estou à sua disposição, Senhor. Se o Senhor disse que faremos obras muito maiores do que foram feitas, estou aqui, quero participar disso, do meu jeito, da minha maneira, com os meus recursos.
mas não vamos, irmãos, aceitar as coisas desse mundo como se já estivéssemos em Jerusalém. Amém? Você acredita nisso? Você quer isso? Vamos orar. Maravilhoso Deus, louvado seja o teu nome por essa oportunidade. Obrigado pela tua palavra que foi apresentada agora para nós. Obrigado por essas imagens que nos incomodam, que nos chamam a atenção, que nos fazem recordar. Mas Deus, existe um futuro que está diante de nós e o Senhor disse que o Senhor nos usaria. Por favor, Deus, usa-nos, enche-nos do teu Espírito. Senhor, reaviva a nossa fé e retomemos a mesma empolgação, o mesmo dinamismo, como se estivéssemos todos juntos. Senhor, na verdade estamos, ainda que separados, estamos juntos, porque queremos o mesmo céu e queremos levar pessoas, queremos transformar vidas. Senhor, as oportunidades estão aí. Num mundo cheio de incertezas, nós temos certeza por causa das tuas promessas. Abençoa, Senhor, ao nosso distrito, a nossa igreja. Abençoa o nosso ministério, Senhor. Nós te suplicamos e te agradecemos no doce nome de Jesus. Amém e amém.